Shalom, amados que estão ligados a esta plataforma, sintonizado a este nosso canal. Saúde-vos na bendita paz, em nome do Senhor Jesus Salvador. Saúde-vos em nome do nosso Pai Elder Mutumucui. Sejam bem-vindos a este dia. Sejam bem-vindos a esta hora do Atalai. Vamos primeiro convidar a presença do Espírito Santo para que seja Deus neste momento a liderar. Vamos chamar a presença de Deus neste momento. Vamos convidar esse Deus de ontem e hoje internamente para que se faça presente na sua palavra. Oremos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Príncipe da Paz, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais uma hora que o Senhor reservou para nós, Pai. Aqui estamos a este momento, Senhor, chamando a sua intervenção, Senhor, chamando o seu Santo Espírito, Pai, chamando a sua presença, Pai, chamando a Ti, Senhor, que venha, Senhor, intervir neste momento, Pai. Venha, Rei da Glória, Papá, falar na Tua palavra, Senhor. Queremos, Papá, ser revestido com a Tua palavra, Pai. Queremos ser ensinados com a Tua palavra, Pai. Por isso chamamos a Ti, Senhor, porque igual a Ti não há, Senhor. Tu é que disseste na Tua palavra, Pai, que buscamos de dia e de noite, Pai. E nesta hora, Senhor, buscamos a Tua face no meio da palavra, Pai. Venha falar, Senhor, neste dia, Pai. Venha falar neste tema, Senhor. Venha falar nesta palavra, Pai. Venha falar nos Teus ouvintes, Pai. Convidamos a Sua santa presença, Pai, porque igual a Ti não há. Em nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém. Vamos agora, como tema que eu preparei para vós hoje, neste dia, é há poder na oração e em jejum. A oração ajuda a fortalecer-nos o espírito. E jejum separa-nos de coisas da carne. Jejum ajuda-nos a nos submeter a Deus, nos humilharmos diante dele. A oração é para fortalecimento do espírito e jejum é para encontrarmos o Senhor, é para encontrar o rosto do Senhor. Por isso eu preparei este tema, a oração em jejum. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel 9, versículo 2. Assim diz a palavra. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos dos quais falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. A palavra nos diz em Daniel 9, versículo 2, que no ano primeiro do seu reinado de quem? Do Dário, Daniel entendeu-nos através dos livros que os anos que o profeta Jeremias havia dito que iria acabar as assolações ainda continuava. Havia prolongamento daquele ano que Deus falou no meio do profeta Jeremias. Deus falou acerca daquele povo que até os anos 70 o sofrimento deste povo já estará acabado. Mas este povo ainda se encontrava na encarceração, ainda se encontrava na opressão. Mas o profeta de Deus, Jeremias, já havia dito, e o Daniel entendeu através de livro. Daniel foi ler aonde o profeta Jeremias havia dito, onde Deus já havia falado no meio dele que as assolações que estavam com aquele povo iriam acabar até os anos 70. Mas os problemas ainda continuavam com aquele povo. A opressão ainda continuava com aquele povo. Mas Deus já havia falado no meio do seu profeta. Amém.
Vamos prosseguindo. E eu dirigi 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogo em jejum a panos de cinza. Quando Daniel entendeu que o que Deus havia dito acerca daquele povo ainda continuava, Daniel orou. Daniel foi buscar a face do Senhor. Daniel clamou ao povo, porque viu que o problema, Deus já havia determinado que até um certo ano, este problema já está eliminado na vida daquele povo. Mas aquele povo ainda continuava na opressão, aquele povo ainda continuava no cativo, aquele povo ainda continuava na rejeição, aquele povo ainda continuava com problemas. Mas Deus já havia falado no meio de Jeremias, no meio do profeta Jeremias. Amada se pergunta agora, que há 2 anos fui profetizada, mas esta coisa aqui ainda não foi respondida. Mas agora encontramos na palavra de Deus que Deus já havia falado no meio do seu profeta que até anos Y o problema já teria acabado, mas ainda continuava o problema. Daniel apercebeu-se que havia uma prolongação desse problema. Daniel percebeu que havia mais intensificação desse problema. E ele foi diante de Deus, humilhou-se perante a ele, orou a favor daquele povo, orou a favor da opressão na qual vivia aquele povo, orou a favor da escravidão que aquele povo ainda vivia. O povo já havia saído da escravidão, o povo já havia saído daquele lugar onde ele era escravizado, mas a escravatura ainda residia naquele povo. Amém. E Daniel entendeu que havia necessidade de orar através daquele povo. Havia necessidade de rogar a Deus. Ele rogou, ele clamou a Deus através daquele povo. Ele não orou pela vida dele. Ele orou para a vida daquele povo que ainda não estava a entender que ainda estava na escravatura, que ainda não estavam a entender que ainda estava na opressão. A opressão, minha irmã, na qual eu estou a dizer, é da tua vida a qual você se encontra hoje. Há 10 anos você fez a licenciatura, mas você não está enquadrada naquele setor que você já deveria estar. Há 3 anos que você estudou, mas você não consegue defender. Há anos que você vem preparar o teu casamento, mas você não consegue casar. Há anos que você vem desejar estar naquele lugar, mas você não consegue estar. Há muitos anos que você já deveria estar num cargo que qualifica aquilo que você estudou, mas você ainda não está a conseguir. Amém. Você ainda não está a ser posicionado naquele lugar. Amém. Você ainda não foi chamado para aquela vaga de emprego. Amém. Você ainda não foi ligado para onde você meteu o currículo. Amém. Essa é a encarceração na qual nós ainda estamos a viver. Por que vivemos nessa encarceração? Por que ainda estamos nessa vida? Mas a promessa de Deus já veio para nós, que este problema já deveria sair de nós. Nós já estaríamos no lugar da promessa. Nós já deveríamos estar aonde o Senhor colocou a nossa bênção. Mas a nossa bênção nós não conseguimos pegar nas nossas mãos. Você já deveria ter casado há 7 dias. Você já deveria ter casado há 70 dias. Você já deveria ter casado há 70 meses. Mas o teu casamento ainda está a ser encravado. Devido ao quê? Devido aos maus caminhos que aquele povo saiu nele. Devido aos caminhos que o povo levou. O povo saiu da presença de Deus. O povo já não adorava a Deus. O povo já adorava ídolos. O povo já fazia sacrifício. Avalincar vai em chati mamba ni mamissa. Ashilules vai em Chile. Cambi shilules ileso singayencha akutomi lavo na renga fambi.
Eles já não queriam ouvir a voz dos seus profetas. Eles já não queriam ouvir aquilo que Deus falava no meio dos seus profetas. Eles já ignoravam a palavra que saía da boca dos seus profetas. E através desse mau caminho, eles continuaram no cativeiro. Eles continuaram no cativo, eles continuaram na opressão, eles continuaram na depressão, eles continuaram na solidão, eles continuaram na rejeição, eles continuaram desempregados, eles continuaram sem casa própria. Amém. Não é porque você pecou contra Deus. Não. É porque aqueles que vêm atrás de ti pecaram contra esse Deus. Aqueles que continuavam outros no cativo, não é porque haviam pecado contra Deus, não. Mas os pais dessas pessoas pecaram contra Deus. Amém. E Daniel percebeu que havia um prolongamento dos dias qual o Senhor havia marcado, da saída dessas coisas para esse povo. Ele teve que ir adiante de Deus orar pelo aquele povo. Ele foi se humilhar diante de Deus. Ele clamou diante de Deus. Ele pediu a Deus para que voltasse para aquele povo, para que tirasse aquele povo da vida a qual ele levava, para que tirasse aquele povo dos problemas a qual eles enfrentavam. Amém. Hoje em dia sofremos por causa dos atos do passado que os nossos pais fizeram, que os nossos avós fizeram. Mas Deus hoje levanta Daniel, que és tu, para a tua família. Hoje te levantou você como uma nação poderosa, para você orar e inverter o cenário da sua família, para você orar e inverter aquilo que está acontecendo na tua família. Daniel abstinou-se da carne, de todas as coisas, e foi atrás de Deus. Ele orou, rogou ao Senhor, para que o Senhor ouvisse, para que o Senhor atendesse aquele povo, para que o Senhor tirasse aquele povo da vida a qual ele levava. Por que Daniel orou pelo aquele povo? Em algum momento Daniel orou por ele. Neste versículo, ele orava pelo aquele povo. Hoje você é uma nação poderosa que Deus te levantou para orar para este país. Hoje você, irmãos, uma nação poderosa que Deus te levantou para orar pela tua igreja. Hoje você é uma nação poderosa que Deus te levantou para orar pela sua família, para inverter aquilo que assola na sua casa, os problemas que estão na tua casa, a vida que leva a sua família. Amém. Já deveria ter filho, mas já não consegue ter filho. Já deveria ter casado. Os anos já estão a passar, os dias estão a passar e nada acontece, nada muda, porque há um problema feito no passado. Daniel percebeu-se desse problema, que havia um problema que aquele povo fez e provocou a ira do Senhor. E o Senhor não quis libertar aquele povo da Babilônia, onde se encontrava a terra de confusão. Ele deixou aquele povo nas mãos daqueles que oprimiam aquele povo, por causa da vida que os pais levavam, das missas que os pais faziam, dos sacrifícios que os pais faziam, da obediência. Eles já não queriam ouvir os profetas. Eles já recusavam ouvir a palavra que saía da boca dos profetas. Eles já não sabiam que o profeta era um canal usado por o Senhor. Amém. Daniel teve que orar. Daniel teve que buscar a face de Deus. Daniel teve que pedir a Deus. Hoje a irmã pede ao Senhor para que possa intervir na sua vida. Aonde que haja o problema, aonde que já deveria ter solução, mas não há. A oração ajuda-nos a fortalecer o espírito, mas o jejum, vamos diante do Senhor, buscar o rosto e a face do Senhor,
para a vida a qual nós se encontramos, para o estado a qual nós se encontramos. Eu já tentei isto, não estou a conseguir. Eu já tentei andar nesta porta, não estou a conseguir. Eu já tentei pegar este meu negócio, mas não está a andar. Eu já estou a planificar isto, não consigo. O problema está no passado feito. Quando Daniel percebeu desse problema, ele teve que orar. A amada irmã precisa orar, buscar a Deus. Não há problemas que vão sair da sua vida sem que você não ora. Toda doença, quando você intensifica a oração, todos os problemas, quando você intensifica a oração, o jejum, eles vão largar a tua vida. Não há nenhum problema que tem poder acima de Deus, porque o nosso Deus é Deus de coisas impossíveis. Ora, Deus clama a Ele. Ora, Deus pensa a intervenção divina dele. Daniel pediu a intervenção divina acerca do povo dele. Você precisa de pedir essa intervenção divina para a vida que você está a levar agora. Meu Deus, eu já tenho 60 anos. Não estou a ver onde vai a minha vida. Você precisa clamar a Deus. Você precisa ir ao ponto inicial das coisas. Aonde o problema primeiro aconteceu, para que a minha vida continuasse dessa forma. Você precisa de orar a Deus. Estamos na Semana Santa, mas não somos santos. Precisamos de nos santificar para nos igualar a Ele. Precisamos de nos submeter a Deus para nos igualar a Ele. Precisamos de orar e reconhecermos diante dele os nossos pecados. Nós precisamos desse Deus. Ele é o mesmo de ontem e hoje internamente. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é aquele que faz, que diz, que ordena. Igual a Ele não há. Nós só podemos clamar a Ele, buscar a Ele. Quando nós já acreditamos nele, Ele algo vai fazer nas nossas vidas. Haverá uma mudança na nossa família. Haverá uma mudança onde que nós formos já passar. Você é o Daniel levantado para o teu setor de trabalho. Você é o Daniel levantado para onde você passa. Você precisa olhar naquele lugar. Este lugar já deveria estar assim até este momento. Mas por que já não está assim este lugar? Amém. Por que este lugar parece um lugar que Deus parece já não habita? Aonde que está o problema deste lugar? Amém. Você precisa orar, buscar a face de Deus. Você precisa orar, buscar a face de Deus. Não há outro Deus que possamos buscar que não seja Ele. Não há outro Deus igual a Ele que possamos buscar. Ele é o mesmo que o Daniel buscou. E quando Daniel buscou esse Deus, Deus lhe respondeu. Deus mandou os seus anjos, o Gabriel. Ele diz que é 70 dias, aquele povo já deve abandonar a vida que leva. Deus ouviu a oração de Daniel. Daniel era um homem temente a Deus. Daniel é aquele que a vida dele era de oração. Daniel, tudo que ele não conseguisse fazer, ia diante de Deus em oração, em jejum. Por isso há um jejum de Daniel de 21 dias. Daniel ashule mashangu ikukongela. Daniel ashule miringo ikukongela. Daniel ashule di mamba ikukongela. Daniel ashule shulu sotala ikukongela. Imunu langa heti sekili kashikwembu. Amen. Quando Daniel percebesse de um problema, ele ia diante de Deus com oração. Ele não tinha outra pessoa que ele deveria buscar que não seja Deus.
Hakuna lexi Daniel a nga xi tsandza hi ku a nga khongeli. A loko hi famba ka jejum de 21 dias, hi kuma swa ku Daniel a hambi jejum de 21 dias, mas yena a responderiwe hi 3 dias, mas yena a fambisani na lona. Porque i munhu loyi a nga hetisekile ka ku pfumela Yesu Kreste. Há certos demônios que para sair da nossa vida precisa de oração em jejum. Há certas atribulações que estão na nossa família que precisa de oração em jejum. Não deixa de buscar a face de Deus. Não se limite, não desanima. Porque eu já fui profetizada há 2 anos. Porque eu já fui profetizada há 5 anos. Quando nós voltamos a essa palavra, entendemos que Daniel, Deus não falou através do Daniel. Deus falou através do profeta Jeremias. E Daniel descobriu que há anos que Deus falou isto através do profeta Jeremias. Mas nada está a acontecer a este povo. Deus usa os seus profetas para falar conosco. Deus usa os seus profetas para dizer a nossa vida. Mas por que não está a acontecer nada? Eles são usados, eles são um canal de Deus. Mas por que não está a acontecer nada? É porque nós se desviamos da presença de Deus. É porque nós não estamos nos mandamentos do Senhor. É porque nós já não vivemos o que a palavra diz. Nós vivemos aquilo que nós sentimos. O problema não sai da nossa vida. Porque nós falamos somente pela boca que aceitamos a Deus. Mas as obras ainda dizem que nós estamos a enganar a nós mesmos. Se o problema não foi resolvido naquele povo, é porque aquele povo se afastou da presença do Senhor. Já não cumpria com aquilo que Deus queria que eles fizessem. Em algum momento a nossa bênção atrasa por causa disso. Não é porque aquilo que o homem de Deus disse, ele em algum momento se enganou, não. É Deus a lhe revelar naquele exato momento. Mas nós saímos da presença do Senhor. Nós saímos sem se aperceber que estamos a sair. Você continua a servir, mas em algum momento você já saiu da presença do Senhor. Será que haverá resposta da sua vida? Será que há como o Senhor responder à sua vida? Será que a mão de Deus estará sobre ti? Por que nós saímos? Nós saímos da presença de Deus e nós não estamos a perceber que nós estamos a sair. Se a resposta está a demorar em nossas vidas, não é porque Deus não está a ver a nossa aflição, não é porque Deus não está a ver não está a sentir o nosso clamor, é devido ao nosso comportamento, é devido aos nossos erros, é devido ao mau caráter. E Deus vem nos exaltar esta tarde, no meio da sua palavra, que o povo dele ainda continuava a ser escravizado. Amém. O povo dele não havia saído ainda do cativo. O povo dele ainda não havia saído da opressão. Mas este povo em algum momento já foi liberto daquele lugar. Mas continuou, porque saíram da presença de Deus. Amém. Vamos abrir novamente a nossa palavra. É Mateus 17, versículo 14. Assim diz a palavra de Deus. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante
dele, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, que é lunático. Ele sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes nas águas. Eu trouxe-o aos seus discípulos e não conseguiram curar. Aqui encontramos a nossa palavra em Mateus, que fala sobre um homem que tinha um filho problemático. Este filho tinha problema de epilepsia. A palavra de Deus nos fala aqui no Mateus que ele, antes de levar esta criança a Deus, primeiro levou aos seus discípulos. Ele levou esta criança aos seus discípulos, aqueles que ele sabia que andavam com Deus, aqueles que sabiam que comiam com Deus, aqueles que sabiam que estavam debaixo desse Senhor. Ele primeiro levou esta criança a esses discípulos e não conseguiram. Até ele diz: primeiro levei esta criança aos seus discípulos e não conseguiram curá-lo. Mas quando ele viu Jesus a sair, a chegar, ele levou a criança a ele. E quando Jesus curou esta criança, os discípulos perguntaram a Deus, perguntaram ao Senhor: como é que conseguiste curar esta criança? Porque nós não conseguimos curar. Quando formos a ler adiante, encontramos onde os discípulos dizem: como é que conseguiste curar esta criança? Nós não conseguimos curar. E Deus disse: vocês não conseguiram curar porque vocês têm pouca fé, porque vocês não oram, porque vocês não jejuam. E agora estou a trazer que há poder na oração em jejum. Se os discípulos de Deus jejuassem, se os discípulos de Deus vivessem de oração, teriam curado a esta criança. Se aquele homem trouxe aquela criança a ele, aos discípulos, é porque sabia que esses discípulos andavam com Deus. Ele não levou a criança para entregar primeiro a Jesus, não. Entregou aos seus discípulos, aqueles que ele sabia que andavam com Deus, mas não conseguiram curar esta criança. Havia uma ausência de oração no meio deles. Havia uma ausência de jejum no meio deles. Amém. Por isso é necessário que oramos, buscamos a Deus. É necessário que oramos dia e noite. É necessário que oramos sem cessar. Porque há certos problemas que virão primeiro a nós, que precisa da nossa intervenção. Amém. Os discípulos de Deus não conseguiram curar, mas andavam com Deus, andavam com Jesus, desculpa. E ele volta no 21 a dizer: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e por jejum. Ele volta a nos exortar que este problema não se cura somente só. Para curar este problema é necessário que tenhamos oração em jejum, para que Deus possa atender o problema daquele povo que tinha. Foi necessário que Daniel jejuasse. Foi necessário que Daniel orasse através daquele povo. Hoje venho trazer a importância de jejum e oração. Esta não é a palavra que eu havia preparado. A palavra que eu havia preparado era de Daniel. Se eu voltei a esta parte, estou para dizer à irmã a necessidade de oração em jejum. Se eu voltei para o Mateus, queria buscar a essência de jejum e oração. Se os discípulos de Deus
jejuasse e orasse como Deus fazia, eles iriam conseguir curar aquele demônio. Mas se não conseguiram, é porque havia falta de oração no meio deles. Mas agora, de agora em diante, este é o ano êxodo, o ano da mudança. Vamos orar com vigor, vamos orar com entendimento, vamos orar na expectativa que Deus vai nos responder. Vamos deixar o passado. Ele vem para levar todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Não há nenhum mal que deve prevalecer neste ano. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos nos humilhar perante a Ele. Amém. Vamos pedir a Ele a intervenção divina dEle, para que possa entrar no meio das nossas famílias. Amém. Para que possa mudar o cenário da nossa família. Amém. Para que possa mudar aquilo que havia feito da nossa família. Amém. Esse sacrifício em algum momento estávamos a ser entregues a esses maus espíritos. Nós não vamos lutar contra a carne neste momento. Nós não vamos lutar contra o sangue. Nós vamos lutar contra os principados, aqueles que se dizem que são nossos donos. Vamos lutar com esse mau espírito. Vamos lutar com este problema que assola em nossas vidas, amém? Vamos lutar com essa tristeza, amém? Vamos lutar com esse abandono, amém? Vamos lutar com esse desemprego, amém? Vamos lutar com esta esterilidade, amém? Vamos lutar com essas coisas que atrapalham a nossa vida. Vamos buscar a face do Senhor no meio de oração e jejum este ano. Vamos nos submeter a Ele. Amém. Não há como vencer os obstáculos se a gente não ora. Temos várias histórias que somos contados nesta Bíblia. Quando abrimos a Bíblia, abrimos a boca do Senhor e Ele tem nos contado vários testemunhos, várias pessoas que sobressaíram por causa da oração em jejum. Amém. A Ana para ter o filho não foi fácil. Para ter o Samuel não foi fácil. Ele foi diante de Deus, orou. Chegou um certo momento que ele parecia que já estava embregada, mas era oração. Amém. Ele clamava a Deus. Amém. A Esther para falar com o rei, para o decreto que haviam feito naquele lugar, que queriam acabar com aquele povo, ele teve que orar. Ele teve que jejuar, mas sabia que aquele rei era o marido. Mas ele não foi falar com ele na carne. Ele usou jejum e oração para falar com aquele problema. Mas o problema já haviam decretado. O problema já estava segundo. O povo já estava para ser massacrado, mas ele inverteu o cenário daquele lugar no meio da oração em jejum. Ficou muitos dias, ficou dias Esther orando, pedindo a Deus. Amém. É necessário que vamos diante do Senhor orarmos. É necessário que nos curvamos a Ele este ano. Não vamos aceitar ser escravizada com demônios, porque a profecia já foi liberada este ano. Amém. Amém. Tudo já foi decretado na nossa vida. A profecia já recebemos no meio daquele que é o servo dele. Ele foi usado como um canal para dizer a nossa vida, para que a profecia possa se cumprir nas nossas vidas, precisa da nossa oração. Amém. Vamos deixar de brincar de orar. Amém. Precisamos de orar com fervor. Precisamos de nos entregar a Deus. Precisamos de nos afirmar. Precisamos de abandonar o pecado. Precisamos de nos converter. Amém. Vamos orar e entregar a nossa vida nas mãos de Deus.
Ele é o único que pode nos responder nessa aflição. Ele é o único que pode nos escutar. Ele é o único que pode nos responder. Amém. Vamos orar neste momento, agradecer a Deus pela palavra dele que ele nos exorta nesta hora. Ele acaba de falar conosco no meio da sua palavra de Daniel, que Daniel teve que rogar para Deus, para que Deus ouvisse, para que Deus tirasse a opressão, para que Deus tirasse a vida, para que Deus tirasse o problema na qual aquele povo enfrentava. Amém. Daniel teve que rogar a Deus, ele se humilhou a Deus. E Deus acaba de nos exortar que devemos nos humilhar, clamar a Ele, buscar a face dEle, para que o cenário da nossa vida seja mudada. Amém. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, obrigado, Rei da Glória, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, por mais uma tarde que o Senhor acaba de nos dar a Tua palavra, Pai. O Senhor falou em nós, Senhor, no meio da Tua palavra, Pai. Falou, Senhor, que Daniel, Senhor, teve que rogar a Ti, Senhor, teve que se submeter a Ti, Senhor, teve que se humilhar a Ti, Senhor, para mudar o cenário na qual aquele povo vivia, Pai. Nesta manhã, Senhor, viemos a este lugar, Senhor, viemos a este canal, Senhor, viemos a esta plataforma, Senhor, para nos submeter, Senhor, no meio dos seus ouvintes, Pai, clamar a Ti, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, a Sua intervenção no meio da nossa vida, Pai, clamar a Ti, pedir a Ti, Senhor, a Tua intervenção no meio, Papai, da sociedade, clamar a Ti, pedindo a Ti, Senhor, a Sua, Pai, a Sua mão, Senhor, no meio de todas as coisas, Pai. Pai, oramos, Pai, te agradecemos, Pai. Entregamos este dia, Papai, esta semana, Papai, nas Tuas santas mãos, Pai. Santifica-nos, Senhor, dia após dia, Papai. Santifica a nossa vida, a nossa história, dia após dia, Papai. Pai, reconhecemos nossos pecados, Papai. Pai, reconhecemos os pecados feitos ontem, Senhor, Pai Santo. Mas viemos a Ti, Senhor, para nos curvar a Ti e reconhecer, Papai, pelos nossos nomes dos nossos apelidos, Pai, pelos nossos apelidos, Senhor, pelos nossos nomes, Senhor, aquilo que usavam, Senhor, para destruir a nossa vida, Pai. Senhor, viemos entregar a Ti, Senhor, nesta hora, Pai. Queremos a Ti nas nossas vidas, Pai. Nos tira da opressão, Papai. Nos tira da depressão, Papai. Nos tira do cativo, Papai. Nos tira do desespero, Papai. Nos tira do desespero. Nos tira da falta, Papá. Nos tira esta plataforma, Papá. Tu és conhecedor de cada verdade, Senhor. Tu és conhecedor de cada problema, Senhor. Queremos que a Tua mão, Papá, lhes alcance esta hora, Papá, e que possam tomar posse, Senhor, das suas vidas, Papá, das suas alegrias, Senhor, das suas famílias, Senhor, dos seus trabalhos, Senhor. Pai, convidamos a Ti, Papá. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Papai, te bendecemos, Pai, porque igual a Ti não há, Senhor, igual a Tua autoridade não há, Senhor, somente o Senhor que é o Criador do universo, Pai, somente o Senhor que é o Alfa e o Ômega, Pai. Pai, nos entregamos nas Tuas santas mãos e nos rendemos a Ti, Senhor, rendemos as nossas vidas, Pai, rendemos a vida da Sua igreja, Pai, rendemos a vida dos seus ouvintes, Pai, rendemos a vida dos nossos filhos, Pai, a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Guarda a Sua igreja, Pai. Guarda os seus evangelistas, Pai. Guarda os seus obreiros, Pai. Guarda os seus levitas, Pai. Guarda os seus intercessores, Pai. Guarda o seu povo de divino ministério de Deus, Pai. Guarda-nos, Senhor. Queremos ser guardados contigo, Pai. Queremos que a Tua mão, Senhor, aonde que há falta, Pai, haja mantimento, Pai. Ó Senhor, aonde que não conseguimos, Pai, queremos que a Tua mão nos abrange, Pai, em nome do sangue do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida do seu mentor, Pai, aquele que tem honrado incansavelmente, Pai. Ó Senhor, entregamos a vida dele a Ti, Senhor. Oh, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Entregamos semana, Papai. Entregamos a sexta-feira santa. Ó Rei da Glória. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Papai. Muito obrigado, Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, te agradecemos, Pai. A todos que estavam conectados a esta plataforma, a todos que estavam sintonizados a esta plataforma, que vencem hoje, vencem amanhã. Não esqueçam que este é o ano, Pai, de êxodo, Pai. O ano de saída de todos os problemas, Pai. Não permite que problemas ainda voltem a assolar, porque o decreto já foi decretado. A palavra já foi dita no Daniel, que Daniel orou incansavelmente para que o povo dele saísse da opressão. E minha irmã agora precisa orar para que o problema possa cessar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.